Agora vamos lá, agora vamos para a parte que você mostra os projetos, né? Até eu tô curioso para saber. Olha lá, a primeira coisa seria como é elaborado, né? Como o aluno elabora os projetos. Os projetos ele já vem montado? Por exemplo, eu vou Não. falar do vaso. Ele já vem montado ou o aluno ele vai ter que montar do começo ao fim. Ele só vem chanfrado para esse aluno. Né? Isso. O que é que Eu acho que acontece? ele só vem chanfrado. Tanto os corpos de prova, como o vaso de pressão, alumínio inox, o aluno, antes da prova, ele recebe o projeto. Né? Então, ele não sabe ainda qual é o projeto que ele vai soldar. Então, ele recebe o projeto e ele faz um estudo ali do projeto para ver, para quando ele realmente for montar, ele não errar. Então, o vaso de pressão, ele recebe apenas cortado e chanfrado, né? Então, você vai montar as juntas de quina, né, de topo, de ângulo, tudo de acordo com o projeto. Uhum. Sobreposta, a junta é sobreposta, você deixou uma de topo, uma de ângulo lá, você errou. Você tem que montar de acordo com o projeto. Então, ele recebe tudo cortado. Na competição internacional, é cortado tudo no laser. Isso para facilitar a montagem, porque às vezes, antigamente, o pessoal cortava no maçarico e às vezes dava uma chanfrada. E tinha alguns problemas, então hoje em dia é tudo cortado no laser. Então o pessoal monta, né, e solda. Então o aluno ele tem que montar, tem que cortar, tem que usar a esmerilhadeira. É ele quem faz tudo, ele não tem uma pessoa para fazer nada por ele. Então o cara tem que entender também um pouco de montagem, né, interpretação dos projetos para ele poder executar a prova. Só para a gente analisar uma coisa aqui. Galera, olha isso daqui. O cara ele não precisa saber só soldar, ele tem que saber analisar projeto, ele tem que saber ver desenho, ele tem que saber um pouco de simbologia. Então o cara ele tem que, às vezes o cara ele tem que saber até um pouquinho o básico de caldeiraria, entendendo? Exatamente. É só para vocês terem uma ideia, é só para vocês analisarem aqui. Beleza? Olha, hoje eu sou empreendedor, né? E eu recebo muito projeto para me poder executar uma fabricação de um equipamento, de uma máquina, né? Não tem como você pegar, você como empreendedor, chegar o cara com um projeto, você não, traz aí um cara que entende de projeto, que eu não estou entendendo nada. Não, cara, a gente tem que entender a simbologia para a gente poder montar e soldar de acordo com o projeto. O engenheiro mecânico ele vai chegar para você com o projeto aqui, ó, o projetista. Eu quero que você faça isso aqui. Então, assim, isso é um diferencial, né? Que infelizmente muitos não procuram, e que a verdade é essa, a gente precisa buscar esse conhecimento para estar realmente saindo na frente daqueles que infelizmente não querem de repente aprender isso. Sim. Então, diariamente a gente tem que estar estudando. Cada dia que se passa parece assim que eu tenho que aprender mais, a gente parece que nunca sabe de tudo, né? Não. Parece não, a gente nunca sabe. Parece que a gente vai estudando e a gente vai ficando mais tapado ainda, que eu digo, rapaz, eu não sabia disso. Então, assim, cara, é isso. Eu tenho até uns projetos aqui, não sei se eu posso mostrar agora. Pode ficar à vontade. A gente falou dos corpos de prova, então o aluno, quando ele chega lá, ele recebe... Pessoal, só um pouquinho. Eu vou tirar aqui os comentários só para vocês conseguirem ver direito, tá? Depois eu volto os comentários de novo. Beleza, Lucas? Pode falar. Então, assim, ó, corpo de prova, o aluno ele recebe isso aqui, ó. Quando é na etapa nacional, você vê isso aqui tudo em português. Porém, Sim. na etapa internacional, a língua que a gente utiliza lá é a inglesa. Então, todo mundo, né, a comunicação é em inglês. Então, a gente tem aqui o tubo, né, a chapa de 3/8, uma chapa de 5/8, né, e fratura. Existe uma junta de ângulo que a gente faz ela. É claro, tem determinado uma medida de perna, né? Qual é a medida de perna? Normalmente de 10 a 12. E essa medida é avaliada o visual dela para depois a gente fazer a fratura. A gente quebra essa junta de ângulo para ver se realmente ela penetrou mesmo ou não. O tubo, ele é soldado, e quando ele é soldado na posição que vai ser selecionada, né? E quando a gente conclui a parte da soldagem, o inspetor ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma avaliação visual dimensional, e depois ele faz o ensaio de raio-x. Então, todos os corpos de prova, seja o tubo, a chapa de 3/8 e a chapa de 5/8, elas são soldadas na posição determinada, é avaliado visual e radiografia, né? Isso normalmente a gente tem uma empresa que é contratada para fazer exatamente todos os corpos de prova que está na competição. A gente recebe o laudo depois e dá a nota, né? Uhum. Então, basicamente, os corpos de prova é isso, cara, no projeto. Então, Uma dúvida que eu fiquei aqui é com relação à tubulação, até mesmo as posições de soldagem. Elas têm alguma abertura, o ângulo do chanfro até que não vai ser importante,
Mas não agora. Mas, por exemplo, a abertura de raiz. Tem abertura raiz? Eles não determinam. Isso aí é procedimento. Então, se você tem um procedimento que, eu quero trabalhar sem nariz. Nariz. Hoje o pessoal trabalha nariz faca, né? Como muitos falam. Deixa zerado o nariz. Isso. Eu quero trabalhar com um nariz de 1, 2, 3 milímetros. Isso aí é aberto. Tá? A abertura e o nariz, isso aí vai de procedimento, de soldador para soldador. Tem gente que não deixa praticamente nem abertura, deixa de nariz faca, tem gente que deixa uma abertura muito grande, com nariz de 2 milímetros, 3 milímetros. Então, assim, isso é aberto para todo mundo. Quem quiser, deixa na abertura que precisar. Só o que você tem que seguir é o posicionamento da junta. Né? Uma vez que o tubo está lá na posição CG, você não pode girar ele. Ele tem que ficar lá e você tem que soldar na posição. Inclusive, eles marcam a posição lá, que é 12 horas, para você não poder girar, porque tem uns engraçadinhos que quer mexer para poder pegar um melhor posicionamento. Sim. Mas basicamente é isso. Mesmo jeito acontece nos corpos de prova. Você pode deixar abertura e nariz. Agora sim, o chanfro já vem preparado, né? Por exemplo, o chanfro 30 graus. É 30 graus para todo mundo, né? Isso, o chanfro do bisel. Então, assim, isso é algo padrão, né? E até hoje, no dia a dia, o soldador, se você pegar, a grande maioria trabalha diferente. Uns gostam do nariz de 1 milímetro, outros gostam de 2, outros de 3. Eu não questiono nenhum. Tem uns que, quando vê, porque aquele ali está errado. Não está errado. O soldador, ele pode soldar na posição que for. Às vezes, eu lembro que uma vez eu postei uma foto de um aluno soldando, segurando a tocha de frente. Aí o cara veio me dizer que o cara estava soldando errado. Porque ele era para segurar a tocha de lado. Eu digo, cara, isso aí, independente. Vai de soldador por soldador. Tem nada a ver. Isso, o cara, às vezes um gosta de trabalhar com a mão, o outro gosta de segurar com a mão. Isso aí vai de soldador para soldador, então não tem o que questionar. O que a gente pode questionar é, por exemplo, se o ângulo da tocha estiver errado, se o stick-out estiver muito alto, né? Então isso aí é onde a gente tem que intervir, mas porque ele está segurando diferente. Isso. Só para vocês terem uma ideia, galera, eu conheci um cara que a solda dele era muito feia. Tipo, não tô falando que a solda era bonita, assim, né? Porque a gente fala muito da aparência do cordão, né? A solda dele era muito feia e não reprovava nos testes. Só para vocês terem uma ideia. Tem muito soldador. Tem muito soldador. Os dias antigamente, o pessoal eles não ligam muito para padrão. Eles ligam, eles não, mas pode bater a radiografia aí, o raio-x que está aprovado. Então, assim, os caras já estão acostumados a fazer isso diariamente. Então, eu vou dizer que não é porque a solda do cara está despadronizada, tá ruim. Não tem como. Sim. Assim, quem pode dizer que está ruim ou não é o inspetor, né? Muitos já reprovam ali. Ali no visual, né? Ele vai ver, pô, a uniformidade do cordão tá feia, ele fala, já não vai passar aqui não, porque a gente gosta da qualidade. Tem cara que vai reprovar por causa disso aí mesmo. Você tem ideia? Diz, pode falar. Não, pra você ter ideia, teve uma vez que eu peguei uma turma que eu fui avaliar a altura da raiz, né? Eu avaliando a altura da raiz com, eu acho que na época eu tinha botado 2 milímetros o procedimento. E os caras tudo doidos, você tá louco, Lucas? Avaliar a altura da raiz, 2 milímetros, eu digo... Eu já vi inspetor avaliar, eu quero a raiz paralela, eu quero a raiz de 1 milímetro, raiz 3 milímetros. Então, assim, isso independente, sabe, cara? A gente tem que estar apto a soldar na altura que tiver o procedimento. Do mesmo isso serve para acabamento também. Tem acabamento que dá 2 milímetros de tolerância, outros dá 1 milímetro, a altura também. Por aí vai. Perguntar, você tem algum vaso ou alguma coisa, uma peça pronta para mostrar para a galera, para eles entenderem mais ou menos como funciona? Você tem aí? Tenho sim. Deixa eu só levantar aqui para a gente poder ver. Beleza. Galera, diz aí para mim o que vocês estão achando. O que tá achando, coloca aí nos comentários. Se vocês estão ficando com dúvida. Caramba, esse projeto eu tenho, hein, meu? Tem? Tenho. Vamos lá. Esse aqui é um projeto de um vaso de pressão que a gente fez ele na Alemanha, né? Esse é o projeto da Alemanha, porque como eu te falei, vasos de pressão, eles não são iguais. Uhum. Primeiro, existe uma seleção, né? Todos os países, quando vai para uma competição, eles levam um projeto e lá nessa competição eles fazem uma votação para qual vai ser o do próximo Mundial. Só que o vaso de pressão, independente de se ele for esse modelo aqui, ele pode chegar lá no dia e estar totalmente diferente. O que é quina pode virar ângulo, o que é ângulo aqui pode virar quina. Esse tubo que está aqui na posição, né, 5G, ele pode ficar na posição 6G, ele pode ficar aqui a 45 graus, ele pode jogar para baixo. Esse tubo aqui pode vir para trás. Essa tubulação que é de 3 polegadas, ela pode ficar 2 polegadas. Então, assim,
o cara ele pode mexer à vontade. Então o aluno ele tem que estar apto para não ser surpreso nesse momento que ele pegar essas diferenças, né? Uhum. Então, esse vaso de pressão aqui é um modelo de um vaso que foi do nosso aluno que treinou para a etapa de 2017 nos Emirados. Travou aqui. Para ficar para outros alunos, né? Tem alguns alunos que acabam... tem alguns alunos quando chega que vê, a gente já tem um padrão aqui para eles entenderem qual é o nível de competição que a gente quer trabalhar. Então, aqui no Senai, a gente tem várias provas dessa daqui. A gente deixa no pedestral e vai ficando até para, né, a gente mostrar quem foi que fez e tal. Então, esse aqui é de 2017. Ele está um pouco enferrujado, porque normalmente a gente bota até um vernizinho para poder manter, mas ele já está começando a perder um pouco. Mas, basicamente, o vaso aqui ele tem 4 processos de soldagem. Esse aqui, basicamente, ele está essa lateral aqui no processo MIG-MAG, né? No caso, o MAG, que é em aço carbono. Tá? Tem eletrodo revestido, tem um processo TIG nas tubulações. Aí, o lado de cá, ó, esse lado aqui já é o lado onde está sendo soldado o processo arame tubular, né? Tudo esse lado aqui é arame tubular. Isso é em juntas de topo, juntas de ângulo em quina, né? Em tubulações, ó, tanto topo quanto ângulo, quina. E só lembrando, como eu falei, isso é sorteado lá na hora. Isso aqui poderia muito bem inverter. Aqui é MAG, passar para cá para o arame tubular. Aqui poderia ser no eletrodo, aqui também. Essa quina poderia ser na TIG. Então, assim, isso quem vai fazer essas alterações é a equipe de avaliação. E os alunos eles podem ser surpresos se eles não tiverem treinado essas juntas antes. Então, entendi. Esse é o vaso. Quando ele termina de ser soldado, é avaliado todo o visual e dimensional dele. Então, é avaliado o contorno de raio das juntas. Não é soldar simplesmente uma junta. Ela tem que estar na largura, ela tem que estar no contorno de raio, que tem os gabaritos que a gente avalia. Né? Ela não pode ter porosidade, ela não pode ter mordedura, ela não pode ter inclusão. Então, existe uma ficha de avaliação que a gente faz esse tipo de avaliação para saber se realmente o vaso está atendendo os critérios. Né? Junta de ângulo, se ela está atendendo as medidas de perna. Só para você ter ideia, as pernas elas são avaliadas todas as juntas de ângulo. Né? Todas as juntas de ângulo a gente avalia a perna. A perna no vaso de pressão é de 10 a 12. O cara fechou 90% das pernas do vaso. Nesse tubo chapa aqui ele foi lá e perdeu a perna. Ele vai zerar essa pontuação. Ele não pode ser 90%, ele tem que fechar todas as juntas. E, cara, o competidor que vai para brigar, ele vai para ganhar todas as pernas. Então, você imagina, tem gente que diz, é fácil, mas tem gente que diz até assim, é soldador de bancada. Mas o nível de complicação da avaliação é muito alto. Então, a gente muitas vezes busca até alternativas para tentar ajudar, porque você soldar uma junta de ângulo, tudo bem, todo mundo solda. Mas você não tem uma variação de 2 milímetros. Você olha aqui a junta, aproxima aqui só um pouquinho. A junta ela toda igualzinha, mas se ela não tiver todinha na medida, com variação menor do que 2 milímetros, você vai perder a pontuação. Isso em todas as juntas de ângulo. Nos tubos chapas, né? Nas juntas de ângulo do arame tubular, no rodapé, no tubo. Esse aqui é um modelo de vaso, mas tem vasos que é mais complexo, como eu vou mostrar aqui também nas montagens, né? Sim. Caramba. Deixa eu virar. Entendeu, Mike? Entendi. Nossa, se você for analisar, é bastante aplicação, né? Além dos processos que o soldador... A gente está acostumado, o soldador vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar somente com 2 processos, eletrodo e TIG, a maioria das vezes, né? Ou vai trabalhar só com arame tubular ou processo MIG-MAG. Aí não, o cara ele vai ter que ter habilidade em todos os processos. Imagina o cara fazer raiz em todos os processos. Tem que fazer, cara. Para saber o procedimento de abertura de raiz em todos os processos. Cara, é meio que... Se o cara não pode vacilar em nada, praticamente. E esse vaso, quando ele termina o visual, ele é testado a pressão, né? A gente faz um teste hidrostático nele. Lá na competição, a gente pode utilizar uma bomba manual. Em 2015, inclusive, a gente usou até uma automática que a gente tem aqui no Brasil, que ela coloca a pressão, a gente consegue programar ela. Então, ela ia fazendo as paradas, né? Porque o teste de pressão na competição ela acontece da seguinte forma. Você tem que adquirir 1000 PSI para poder você ganhar a pontuação total.
né? E ele vai parando, ele tem várias paradas. Antigamente tinha 3 paradas apenas. Era você colocava 30 PSI, ia até 500 PSI e depois a 1000 PSI. E cada parada dessa, ela tinha 1 minuto. Então você passava 1 minuto com 30, 1 minuto com 500 PSI e 1 minuto com 1000 PSI. O vaso ele tem que suportar, ou seja, além do ensaio visual, tem um destrutivo, né? Porque o vaso ele acaba delatando. Tem alguns vasos que a gente chega a botar 2000 PSI para testar, para ver se realmente ele vai abrir ou não. A diversão da gente, às vezes, é fazer esse vaso ele abrir. Engraçado, o pessoal junta de aluno. Só que, assim, ele rapidamente ele abre alguma perfuração em algum lugar. E quando a água ela começa a sair, a gente, inclusive, utiliza a água, né? Porque é mais seguro. Você imagina colocar 1000 PSI de ar, né? O ar ele é bem mais comprimível. Se explodir rapidão. Então, a gente coloca a água, né? Enche ele com água e depois a gente começa a introduzir essa pressão aos pouquinhos, né, para poder fazer a avaliação. E durante a avaliação, tem uma equipe de avaliação que fica com as lanternas circulando o vaso para ver se encontra algum tipo de vazamento, né? Isso visual. Galera, só para vocês entenderem aqui, essa parte na hora que o cara tá fazendo a pressão, vocês perceberam que tem tipo 2 caninhos para cima, não é isso, Lucas? Isso. É onde você faz a conexão das mangueiras ali, né? Os dornípolis. Exatamente, ó. Aí você faz a conexão das mangueiras ali e injeta a água, que é o que o Lucas está falando. Essa parte olha, aí que o Lucas dá falou. para ver o arredondamento ó, da chapa, ó. Caramba, meu. O arredondamento da chapa. Se você observar, ela tá meio arredondada a chapa, ó. Sim, por causa da pressão da água. Por conta da pressão. Caramba. Só pra vocês terem uma ideia, tem uma foto que eu vi no canal do Lucas, na Mr. Welding. Depois daqui, vai todo mundo lá e segue a página dele, cara. Tem muita coisa legal e vai ajudar muito a vocês crescerem de conhecimento na área da soldagem. Pode ser que até o Lucas aí vai dar uma consultoria pra vocês aí. Faz um monte de pergunta lá pro Lucas. Só pra vocês terem uma ideia, eu vi uma foto dele lá que tinha vários caras assim, olhando, esperando pra junta estourar. Ansioso pra junta estourar. Lá na competição, o momento de tensão é o vaso de pressão, cara, porque é a maior pontuação. E se você perder essa pressão, você vai voltar para casa na rabeira, né? Vamos lá. Então, agora a gente falou agora do vaso de pressão de aço carbono, né? E o de inox ou de alumínio? Como que seria? Porque o de inox de alumínio, eu não sei se você tem um teste de pressão também. Não tem. Não, né? Alumínio e inox é feita apenas a avaliação visual, né? São visuais e dimensionais. Então, você vai identificar se as dimensões estão batendo, né? Vai avaliar a penetração e o acabamento, se está na largura, se está na altura, se tem algum defeito, né? Como porosidade, mordedura. Sim. Então, é basicamente avaliações visuais e dimensionais. Entendeu? Entendi. O inox ou alumínio sempre vai ser a parte visual e dimensional da junta, sempre vai ser analisado assim. Legal. Porém é algo que muitas vezes é onde você pega um nível mais baixo da turma, sabe? Entendi. Eu já vi muito soldador chegar na competição de etapa nacional bem, até o vaso, né? Passou para o alumínio inox, o cara é a negação. Porque assim, é como eu falei, se você for pegar, a maioria dos soldadores, eles soldam muito bem em aço carbono. Mas poucos têm experiência de soldagem com inox e alumínio. Sim. Então, até porque você sabe que tanto o alumínio quanto o inox existe um cuidado especial. Sim. O tratamento na preparação, na montagem e soldagem do alumínio e do inox é totalmente diferente de quando a gente solda o aço carbono. Eu ia até te perguntar, porque quando a gente está falando de inox principalmente, é claro, alumínio ele tem aquelas complicações também de corrente, se utilizar muita corrente ele vai furar, dependendo se o cara não souber adicionar ali, manusear a vareta corretamente, ele também vai danificar a solda, tem todo esse problema. Mas no inox, cara, a gente está falando de purga, injetamento de gás na junta, né? Por causa da oxidação que ocorre na raiz, ou onde não foi protegido o cordão solda. E aí, cara, como que faz? Lá a gente tem que purgar. Eu vou pegar até uma montagem aqui para vocês entenderem bem. Ó, essa montagem aqui ela é pequenininha, mas se você olhar, vai dar para vocês verem a penetração dela. Vou até tirar aqui os comentários para o pessoal conseguir ver. Vamos lá. Ó, então, toda essa penetração ela é avaliada.
né? É avaliado se ela existiu oxidação, é avaliado se ela penetrou por completo, né? Então a gente faz uma avaliação lá para entender o quantos por cento dessa montagem existiu penetração, né? Se foi penetração total, você ganha 100% da nota. Se foi 90%, você ganha 90% da nota de penetração. Sim. Então, é feito o purgamento, né? O aluno, inicialmente, ele faz a montagem, preparação, limpeza dos materiais, né? Porque, assim, como eu falei, inox e alumínio, a gente tem que ter um cuidado especial na montagem, né? Tem muita gente que pega o inox e solda sem nenhuma limpeza e a coisa acontece. Só que a gente tem que entender o seguinte, a gente não sabe como foi cortado esse inox, a gente não sabe se ele teve contato com graxa, com óleo, com alguma coisa que venha contaminar. Então, na dúvida, a gente tem que fazer a limpeza, né? Fazer a preparação da superfície. Exatamente. Então, quando era cortado no laser, não. A gente simplesmente passava só um álcool ali nas juntas, porque assim, no dia a dia você não vai perder tempo passando álcool numa junta de inox. Mas lá na competição, se você errar, você só tem uma chance, né? Sim. Como eu falei, você só pode participar da competição uma vez. Então, na dúvida, o que é que a gente fazia? A gente passava um flap ali onde seria montado, na junta, né? Se é uma junta de topo, ela seria limpa. Tanto nessa parte aqui, por quê? Porque essa parte aqui, ela foi cortada numa guilhotina, de repente, e essa guilhotina, ela pode estar com a lubrificação, né? Derramando óleo, alguma coisa do tipo. E a gente já teve essas experiências. Eu já tive experiência de a gente ter problema no inox, a junta de topo está desviando e não penetra legal, e aí quando a gente troca gás, troca vareta, faz de tudo, quando você vai olhar, era só o inox que tinha sido cortado numa guilhotina, de repente, de má qualidade. Caramba, meu. E quando você faz a limpeza com o flap, pronto, resolveu o problema. Ela remove toda a sujeira. Exatamente. Ô, galera, só para quem não está entendendo, a parte do inox ela é um pouco mais complexa em relação a aço. Até quando o cara quer começar a soldar, eu sempre falo, você quer começar a soldar contigo? Faz o seguinte, começa a soldar no aço carbono, pega toda a habilidade que você quer no aço e passa para o inox. O inox ele é muito parecido à movimentação, à soldagem em si, mas ele tem umas complexidades ali que, se o soldador não souber fazer, ele vai ter problema. Uma das coisas que, quando eu comecei a soldar inox, no começo, eu pegava e fazia o seguinte, eu pegava os acessórios que eu utilizava para soldar aço carbono na TIG, os acessórios bocal, difusor Gaslense. Tudo convencional. Usava tudo o convencional, padrão. Não usava nem Gaslense, só para você ter uma ideia. Aí eu pegava e soldava a mesma peça que eu soldava aço carbono, eu soldava no inox. Eu tinha uns problemas tudo com preto. Não, ficava horrível, meu. Ficava e assim, o muito problema feio. tem gente até que pergunta, Lucas, mas a coloração ela influencia em alguma coisa? Na verdade, a coloração é uma espécie de resposta que o material lhe dá. Se ela fica preta, normalmente ela tende a desviar, ela tende a contaminar. Então, assim, se torna mais difícil a condução do processo. Sim. Né? E quando você tem aquele cordãozinho mais amarelinho, vermelhinho, aquelas cores que normalmente o inox ela traz, ela tem uma condução melhor. Isso porque você tem acessórios que te dão suporte. Eu confesso a você que eu prefiro é muito mais fácil soldar inox do que aço carbono. Porém, você tem que ter todos os consumíveis, tem que estar com o consumível adequado, tem que estar com os bocais adequados. Você tem que usar pelo menos um gás lens ali para você poder ter um retorno. Isso. Principalmente quando a gente está falando de soldas que vão precisar de uma energia muito maior. Energia que eu estou me referindo é corrente. Quando você tem uma corrente muito alta, você precisa de uma proteção maior de gás e, além disso, você precisa de um bocal maior para proteger. Essa que é a coisa que os soldadores não analisam. Tá? E tem gente que acha que colocou um bocal gás lens ou um Pirex, pronto, resolveu o problema. Sim. Mesmo com esse bocal, se você deixar ele passar demais do ponto de fusão, se a junta aquecer demais, ela vai ficar preta também. Então, assim, como eu falei, aquela coloração é como se fosse uma resposta que a gente tem do material. Porque por mais que você tiver com um bocal gás lens, se você deixar passar do ponto de fusão, ela também vai ficar preta. Né? Então, sim, exatamente. Tem esse detalhe. Então, assim, o inox ele é muito bom de se trabalhar. Eu acho que é bem mais fácil do que o aço carbono. Porém, você tem que estar tudo bem batidozinho. Você tem que dominar as técnicas, você tem que aprender, quando necessário, utilizar um pulso. Hoje eu trabalho com chapa de 1 milímetro, 0,5, assim, e fica tão bonito quanto uma chapa mais espessa.
Só que para isso eu preciso ter o quê? Eu tenho que ter uma máquina para fazer isso, eu tenho que ter dispositivos, né, para poder me ajudar. Então, tudo isso influencia num bom trabalho, né, amigo? Sim, sim. Uma outra coisa que a gente estava falando, da parte do inox também, o inox, galera, sempre quando a gente for soldar a chapa, o pessoal, às vezes, Olha aí, vai soldar... Deixa eu tirar aqui os comentários só pra gente ver. Essa daqui é uma montagem. Eu também tenho esse desenho, você acredita? Eu tenho todos os desenhos. Essa daqui foi do Mundial, de 2015, né? Caramba, essa então, ficou bonita, hein, meu? Essa daqui ela foi soldada, é um inox 304, né? É o austenítico. Ele nesse ano foi um inox de 1/8. Mas a gente pode, como eu falei, pode ser 1/8, pode ser 2 milímetros. O aluno tem que estar apto a soldar ambos. Todos essa daqui já é uma chapa mais fina. Essa daqui já é uma chapa de 2 milímetros, olha. E detalhe, né? Junta de ângulo vai ser soldada aqui, ó. E no outro lado não pode queimar. Ele não pode arrupiar do outro lado, né? Aqui ele é mais um pouco de coloração, mas ele não chegou a arrupiar. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Se queimar... Uma outra pergunta aqui, só para tirar essa dúvida aqui. O aluno, antes de ele começar a soldar, vamos lá, ele chegou para fazer a prova no Mundial, vamos dizer. Antes de ele começar a soldar, ele tem algumas chapas teste para ele ver se está com a corrente boa ou não? Tem. Isso daí é importante. Então. Tem sim. Pô, o que é que acontece? Primeiro dia de competição, a gente chama de ambientação. É um dia que os alunos tiram para testar as máquinas, porque apesar de todos os alunos saberem, né, eles recebem a lista de infraestrutura, eles sabem qual é a máquina, quais os consumíveis eles vão utilizar na competição, mas eles, quando chegam no ambiente, às vezes tem uma diferença a energia da competição lá, de repente, não é igual, a máquina, ela recebe e não dá esse retorno tão bom. E o que é que acontece? A gente acaba que os parâmetros não batem. Porque o aluno ele não vai chegar lá e ele vai testar tudo na hora, não. Ele chega com todos os procedimentos dele pronto, né? O checklist, já para quando ele for fazer, ele não ter problemas de o parâmetro não está batendo. Então, mesmo assim, tendo os parâmetros tudo anotado, né, num caderninho ou numa planilha, alguma coisa, ele tem que ter isso anotado, a gente também tem que ter esse momento para testar. Para a gente entender o que é que a máquina, de repente, não está se comportando diferente. A máquina aqui, ela está 1 de tensão, ela está 2 de arame a mais ou a menos. Então, o aluno ele entende nesse momento e ele vai fazer os ajustes para poder, no dia da competição, ele não ter nenhum problema. Entendeu? Então, basicamente, a gente faz esse momento de ambientação, a gente organiza o carrinho de ferramentas, organiza um ambiente de prova, deixa a bancada mais alta, da forma que você quer trabalhar e que você era acostumado a trabalhar. Né? Só que algumas coisas tem que atender, que é, por exemplo, o tamanho do box é igual para todos, né? Tudo igual. Entendi. Aqui perguntaram aqui, já ouvi que correto seria começar a soldar inox com bocal convencional, porque é mais fácil de visualizar os erros, que o gas lens pode esconder, é verdade? Eu acho que não, cara. Eu acho que o gas lens, ele protege muito mais do que o padrão. O convencional, eu não acho muito bom para soldar inox, não. Ele protege muito mais o gas lens. A verdade é que você já está começando errado, né? Você começar com o convencional, você já está começando errado. O convencional ele ainda é muito aplicado em juntas de ângulo. A junta de ângulo, devido a ele acumular bem a questão do gás, ele acaba protegendo bem. Por exemplo, essa junta aqui, ó, ela dá essa coloração aqui com um bocal convencional, sem precisar botar um bocal gás lens. Tem gente que utiliza e consegue o mesmo resultado. Mas não há necessidade. Diferente da junta de quina e topo, que o gás ele tende a não acumular, ele se dissipa mais facilmente. Dissipa muito rápido. Então, isso. Então acaba que você não consegue dar essa coloração. Lembrando que a coloração não é avaliado, por exemplo, chegou lá na competição e ela ficou toda preta, mas se ela tiver no dimensional, perfeito, você vai conseguir adquirir as notas. Porém, como eu estou te falando, a questão de condução, ela se torna bem mais fácil quando você tem uma proteção mais eficiente. Legal. Um outro cara perguntou aqui, o Costa, caso o competidor não fizesse a limpeza do vaso de pressão, ou seja, deixando-a cheia de escória, respingo, etc., o que aconteceria com a pontuação desse competidor? Existe um critério de avaliação que é justamente a questão da limpeza desse vaso. Então, assim,
Inclusive, às vezes, já aconteceu de alunos usar como estratégia ele entregar o vaso sujo para poder concluir o alumínio inox, porque a prova ela tem 18 horas. Aí, de repente, você se atrasou no vaso de pressão ali, aí o cara disse, não, vou perder. Normalmente, a média de pontos que você vai perder ali por conta da limpeza é uns 2 pontos. Então, o cara disse, não, eu prefiro perder esses 2 pontos aqui na limpeza, mas eu, pelo menos, concluir minha prova. Então, se você está com o tempo na palma da sua mão, você não vai fazer essa loucura. Você vai pegar seu vaso e vai tirar 1 horinha ali para limpar. É uma média de 1 hora que a gente usa só para limpeza. Caramba. Isso com talhadeira manual. Se você vê os vasos de pressão dos coreanos, você fica besta com a limpeza que eles utilizam. E nós no Brasil aprendemos muito com eles, né? Hoje em dia, os vasos de pressão do Brasil é coisa linda de se ver. Mas não necessariamente você vai ter que fazer. Só lembrando que se você não fizer, você vai perder essa pontuação. Legal, show de bola. Com relação ao alumínio, dá algumas dicas aí, como o pessoal vai soldar esse brinquedinho aí de alumínio. Aqui é um modelo também, né, de alumínio que a gente trabalha lá na competição. Uhum. Né? Um detalhe, esse aqui tem uma tubulação aqui na posição 5F. Essa daqui poderia ter vindo aqui em cima. Ela poderia ter um outro tubo aqui para fazer uma posição 5G. Mas assim, o modelo específico que foi selecionado foi esse para a competição. E isso eles podem fazer essa alteração? Podem. Lá no dia eles podem tirar essa tubulação aqui, esse tubo que está na 5F e jogar na 2F. Ou jogar aqui, ó. Entendeu? Isso não importa. O aluno tem que estar preparado para isso. E assim, como eu falei, alumínio, cara, é um cuidado especial que a gente tem que ter com esse tipo de material. Porque a gente... se do inox você tem que ter um certo cuidado, no alumínio você tem que redobrar os cuidados. Pra você ter ideia, lá na competição, quando a gente vai começar a soldagem de alumínio, a gente faz uma limpeza geral no box, isso com o tempo contando. O aluno ele tira ali 15, 20 minutinhos para limpar a bancada, passar álcool em toda a bancada, a gente coloca uma chapa de inox ou de alumínio ali por cima da bancada para soldar especificamente só em cima daquela chapa. O avental, as luvas, tudo tem que ser novo, a gente não pode trabalhar com luvas usadas. E, além disso, tem que fazer uma limpeza impecável, né? A gente utiliza álcool, acetona, normalmente numa proporção alta para dar um ataque bom. Para quê? Para tirar toda aquela sujeira que vinha a ter no alumínio e o óxido de alumínio também, né? E olha que o alumínio, quando a gente recebe na competição, ele já vem com a película. Mesmo assim, tem todo um cuidado. Alguns países, por exemplo, aqui no Brasil, a gente já utilizou a escova de bronze, fazendo a limpeza nas margens da solda. Ultimamente a gente não vem utilizando, mas isso, tipo assim, porque a gente viu que não tinha necessidade. Mas tem países mesmo assim que coloca porque dá uma segurança a mais que aquilo ali não vai contaminar. Porque mesmo chegando no alumínio novo, já aconteceu de você pegar uma montagem dessa e ela contaminar, simplesmente porque o aluno não limpou e a solda ela fica toda contaminada. Então tem toda essa limpeza e preparação. Galera, só visualizando aí um pouquinho... o pessoal tem costume muito de soldar alumínio e esquecer de limpar as varetas. A vareta ela é muito importante também, limpeza das varetas, passar acetona ali ou álcool, né, para limpar as varetas. Não deixem as varetas contaminadas, senão você pega aquela até fuligem, né, pega nas varetas. E na hora que você vai adicionar a vareta, você vai perceber que a poça de fusão ela vai ficar com várias pintinhas pretas ali. Tem que tomar cuidado com limpeza, sempre focar na limpeza. Eu tinha esquecido de falar nisso, que inclusive é um detalhe importante. É como você falou, às vezes você vê a poça de fusão bem limpinha e você quando adiciona a vareta, ela já deixa a poça de fusão. Ela deixa aquela parte. Exatamente. Ficam os pontinhos pretos. O Fabiano está perguntando aí, essas competições são transmitidas ao vivo e qual é a data que elas acontecem? Vamos lá, elas acontecem, existe a abertura e o encerramento que acontece ao vivo. Durante a competição você consegue enxergar, ver no site da WorldSkills, né, fotos e vídeos. Então, diariamente tem toda uma equipe de marketing, vídeo lá que faz essas divulgações, né? Você consegue acompanhar muito bem. Agora, a questão de você dizer, não, você vai ver o aluno trabalhando em tempo real ali, só em vídeos, você não tem como, eu quero ver o aluno do box 15 soldando o alumínio, você não vai conseguir. No momento não sei como é que vai ser mais no futuro, né? Mas talvez um dia, quem sabe. Mas essa questão tanta abertura, ela acontece ao vivo, eles disponibilizam, né, um link e a gente consegue acompanhar ao vivo como um encerramento. E no dia a dia você consegue ver essa questão
dos vídeos e fotos de todas as ocupações. Aham. Show de bola. Foi só isso que ele perguntou ou teve mais outra coisa? Só isso. Quem entrou agora aí é o nosso mano mestre, né? O Messias acabou de mandar aí. Boa noite, amigos. Tamo junto, Messias. Boa noite, Tamo Messias. junto. Tamo junto. E agora, ó, pra gente... Só aproveitando um gancho aí, fala até esses dias eu falei para ele. O Messias, cara, me ajudou tanto que ele nem não tem noção. Eu já usei tanto dos vídeos dele na sala de aula. Porque, assim, cara, eu acho que você não é o único, não. Porque assim, a gente, por exemplo, processos como o processo TIG, né? Que a gente queria mostrar um vídeo, não somente a teoria, né? Mas o aluno ele queria ver o arco aberto, ali a movimentação. E ali, cara, a gente pegava o vídeo do Messias, mostrava, os caras já tinham uma noção. Ou seja, eles iam pro box de solda, iam fazer as práticas, já em mente o movimento, como é o arco elétrico aberto. Então, assim, naquela época tudo era difícil, né? Então, Sim. Ele teve esse pontapé inicial de fazer isso e que ajudou muita gente aí a gente que trabalha como professor. Eu trabalhei quase 9 anos dentro do Senai, dando aula, e usava muito os vídeos dele, né? Eu comecei... Teve alguns processos de soldagem que eu não era muito familiarizado, né? Principalmente TIG. Eu comecei a soldar muito com eletrodo e MIG-MAG. TIG, quando eu comecei a soldar com TIG, eu não sabia por onde começar, meu amigo. Eu não sabia. Aí o que eu fui ver? Procurei lá na internet, só tinha o Messias, não tinha quase ninguém dando aula assim. Aí foi onde eu aprendi a soldar bocal colado, bocal aéreo, fazia um pouquinho de raiz. Aí depois eu comecei a me qualificar mais. Mas antes, nossa, não sabia nem abrir o arco direito. Então, como eu te falei, assim, eu acho que... Só um minuto, o celular tá querendo descarregar aqui, eu botei só para carregar. Não descarrega não, a gente precisa acabar aí. Então, cara, assim, esses dias eu até gravei um vídeo também falando pro pessoal justamente isso. As oportunidades que as redes sociais estão nos dando, né? Elas são muito boas, porque antigamente você tinha que ir para dentro do Senai para você se qualificar e buscar um novo conhecimento. Eu quero aprender mais, e aí você às vezes não conseguia montar a turma, e o cara acabava desistindo, porque sempre teve essa dificuldade, né, de montar turmas. Sim. E o Senai tem uma quantidade limite de pessoas. Então, assim, eu via muita preocupação de pessoas, e hoje em dia, cara, eu indico, né, essas páginas, como a gente comentou aqui, você acabou de comentar, pessoas que estão ali diariamente postando isso, e que se você tem uma máquina em casa, né, se você tem disponibilidade para aprender e tem força de vontade, cara, você aprende sozinho. Tem gente que diz, Lucas, eu consigo aprender a soldar o processo TIG sozinho. Eu tenho vários ex-alunos meus, né, que começou aprendendo o eletrodo revestido, comprou uma máquina, comprou um cilindro e aprendeu sozinho, com apenas dicas. Sim. Lucas, qual é o eletrodo? Lucas, o movimento. Aí, meu amigo, pega as redes sociais, visualiza, né? Acredita que você vai aprender. É claro, você não pode desistir, você não vai ter um professor ali do lado, mas você não pode desistir no primeiro, né, toque de eletrodo que você vai dar ali na raiz. Eu sempre aconselho a galera a focar, né? A gente falou muito de performance hoje e essa é uma boa performance. O pessoal aí tá, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, estou desempregado, o que eu faço agora? Galera, esse é o melhor momento para investir. Esse é o melhor momento de você falar, cara, o que eu vou fazer? Cara, eu tenho uma máquina em casa. Mas, por exemplo, eu não tenho como pagar um curso, a internet está para isso. Ao invés de você ficar mexendo em Facebook, assistindo coisa que não presta, começa a se qualificar toda hora aí, ó. Tem um monte de gente ensinando coisa boa aí. Só ir atrás, é só focar, né? Mais uma pergunta aqui para a gente finalizar, né? Para falar a verdade, essa pergunta você já até respondeu. Eu ia falar como os ensaios, né? Como são elaborados os ensaios para verificar se o competidor passou no teste. Mas a gente já tem o ensaio do vaso, que é por pressão, né? Isso. Processo de alumínio, na soldagem de alumínio e soldagem de inox, a gente tem os ensaios visuais e dimensionais da junta soldada. E essas juntas, elas vão seguir alguma norma padronizada, né? Qual que seria essa norma que eles seguem lá? Então, lá, normalmente, o grupo que participa da WSkills, eles denominam experts, né?
Existe um grupo de expert que normalmente eles têm muita experiência na área de soldagem, sejam inspetores, supervisores, e os caras, ninguém é denominado expert do dia para a noite, são pessoas Sim. que realmente são tampas. E eles, todos os mundiais, inclusive o Fabiano me perguntou isso e agora eu me lembrei, o mundial acontece de 2 em 2 anos. Né? A última etapa aconteceu em 2019, agora a próxima será na China em 2021. Né? Então, em todos os mundiais, eles fazem uma seleção de critérios, né? E eles estão sempre atualizando. Vou dar um exemplo, o alumínio. O alumínio, na minha época, eu lembro que era avaliado a mordedura não, trinca. Eles avaliavam trinca no alumínio. Aí o cara diz, mas trinca não é difícil de aparecer? No alumínio, não. No alumínio, dependendo do local e posição, porque o alumínio, o aporte térmico é muito rápido. Sim. E uma vez que ele esfria rápido, ele acaba trincando. Sim. Então, assim, dependendo da junta, facilmente ela trinca. E hoje em dia, as fichas de avaliação não tem. Simplesmente, eles mudaram lá na competição. A equipe de expert decidiram tirar esse critério. Como assim, tem critérios que de um ano para o outro eles acrescentam, a ficha está sempre em mutação. Então, a equipe de expert, de acordo com a prova, né, que eles vão elaborando e que vai sendo selecionado, eles vão mudando isso aí no dia a dia. Nossa, legal. Tem uma outra pergunta que deixaram aqui pra gente, ó. Quando ocorre mordedura na solda do inox OD, ou até mesmo inox qualquer, né, chaparia, o que está errado, Lucas? Fala pra gente aí, o que pode estar errado? Mike, eu não gosto nem de dar a resposta. Normalmente eu faço o aluno pensar e ele tentar entender por que é que está dando mordedura. Esse é o grande erro dos professores. A maioria faz o quê? Eles entregam na palma da mão ao aluno a resposta. Não pode entregar, não. Isso, o aluno ele precisa entender o que é que está acontecendo. Se ele está dando mordedura, primeiro sinal, você tem que começar a se perguntar, fazer questionários você mesmo. Você que fez a pergunta aí. A máquina está alta? Né? Um conceito. Das primeiras, a máquina, será que ela está alta? Outra, o arco elétrico, de repente, não pode estar um pouco elevado, né? A velocidade de soldagem ela não está muito lenta, porque de repente está cozinhando demais o material. Mordedura, ela quer dizer que você está passando energia demais para o material de soldagem. Exatamente. Então, o meu movimento está sendo muito rápido e está mordendo. Então, assim, não tem como eu dizer, olha, é porque a máquina está alta. Tem gente que chega e diz assim, não, a máquina está alta, baixa a máquina. Sendo que o cara está trabalhando muito devagar e acaba mordendo também. Sim. Ou movimento inadequado. Então, assim, o aluno ele tem que entender, né, os critérios para ele poder dizer, não, realmente está alta por esse motivo. Então, sim, quando a gente faz essa pergunta aí, ela pode ser vários critérios que podem ser avaliados. Sim. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui, só para vocês entenderem também, o que pode gerar mordedura é defeito de tungstênio. Se o tungstênio tiver, a ponta dele não tiver afiada e tiver danificada, o arco ele vai tender a desviar da ponta. Aí ele vai começar a morder a margem do cordão de solda. Aí é um outro problema também. Então, se o tungstênio tiver danificado, pode ser mordedura também. E uma outra coisa, sempre quando vocês forem soldar inox, utilizem pós-vazão. Utilizem pós-vazão para proteger o final do cordão de solda. Porque aí é onde acontece mais problemas também de rechupe no final, dá problemas ali que o pessoal chama muito de olho de peixe, né? Então tem esses probleminhas aí que pode acontecer também. Além do cordão de solda, o pós-fluxo ele ajuda a conservar a ponta do eletrodo, né? Por mais tempo. Sim, exatamente. Além disso, a questão da vareta. Tem gente que está soldando lá, executando a solda, e quando termina a solda, vai lá e tira a vareta da poça de fusão. Outro problema. Eu costumo dizer que vocês, quando forem fazer a pós-vazão, terminou, né? Apagou o arco, ela tem aquela rampa de descida. Primeiro, o ideal é que tenha uma rampa de descida para evitar de ficar realmente o poro, né? Então, tem a rampa de descida e você usa uma média ali de 5 a 8 segundos de pós-fluxo. Muita gente faz o quê? Tira a ponta da vareta. E depois vem com a ponta contaminada e joga no cordão de novo. Então, assim, a ponta da vareta, o ideal é que ela fique ali, ó, próximo da poça de fusão, próximo, né, na região onde está sendo feita a proteção do gás. Aí depois você vai ver que a ponta da vareta vai estar bem amarelinha também e você pode utilizar sem nem precisar de cortar. Caso você esqueça o que tem que ser feito, corta a ponta da vareta para poder começar de novo o cordão de solda.
pessoal colocou aí, é necessário pós-fluxo no aço carbono? Só para você ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, quando você faz injetamento de pós-fluxo no cordão, no final do cordão de solda, você não está só protegendo o cordão de solda, você está protegendo a vareta de adição e você percebe, quando você gera pós-fluxo no cordão, você protege o tungstênio. O tungstênio ele não fica preto, ele fica esbranquiçado. É um jeito certo, ele fica na cor do tungstênio mesmo. É porque você não danifica tão rápido. Então você precisa de pós-vazão também, entendeu? Uma coisa... Hoje, pode falar, Lucas. Até hoje existe para quem está começando a aprender a soldar TIG, né? Muita gente acha que o processo TIG, o eletrodo, ele também é consumível, né? Sendo o tungstênio, ele não é consumível. Ele se consome muitas vezes por você não trabalhar com ele de forma adequada. A fiação, de repente você deixa uma fiação muito grande, superior ao que ele resiste, porque normalmente é 2 vezes o diâmetro, mais ou menos. Então o cara deixa uma ponta muito grande, então acaba que ele recebe muito calor e danifica a ponta do eletrodo. Ele começa a se desprender e às vezes dá até inclusão do tungstênio. Então a fiação, a questão do pós-gás, ele ajuda muito e muita gente não usa. O que é que acontece? O eletrodo começa a se desgastar e você vai ter que reafiar ele novamente. Mas que ele não é consumível, né? Exatamente. Galera, uma outra dica aí também é com relação à tocha. Sempre que for soldar inox ou alumínio, eu aconselho vocês a utilizarem tochas por alta frequência. Porque elas ajudam bem mais do que as tochas secas, tá? A tocha por válvula. Porque a tocha por válvula você tem aquele pequeno problema, né? Você tem que liberar o arco rapidamente para você não ter abertura de arco do começo ao fim. É a finalização do arco do começo ao fim ali na peça. Então, aconselho a sempre utilizar tochas por frequência. É bem melhor. Tochas por gatilho. Não usam tochas principalmente por alumínio. válvula. Exatamente. Principalmente alumínio. Alumínio, assim, a gente com tocha seca, a gente tem a técnica de dar um leve toque para poder abrir o arco. No alumínio, se você toca o tungstênio na força de fusão, isso é problema. Então, assim, você pode gerar uma contaminação devido ao toque. Então, o ideal é, principalmente para alumínio, você ter uma tocha com alta frequência para evitar esse problema. Show de bola. Cara, eu vou ter que rever essa live toda de novo. Eu sempre, quando eu acabo as lives, eu revejo tudo de novo, vou estudando tudo de novo, vou anotando, porque não dá para eu anotar, né? Aí eu vejo tudo de novo, vou anotando passo a passo os insights. Lucas, animal, a gente teve aqui uma quantidade de pessoas aí, 50, 40 pessoas, agora que baixou bastante. Mas, foi animal. É muito assunto que se a galera pegar para assistir de novo todo esse conteúdo e a gente disponibilizar esse material, a galera que tiver uma maquininha de soldar, vou tentar fazer isso daqui na minha casa para treinar, para ver como que funciona. Você, galera, que está ouvindo a gente aí, que pegou esses insights rapidinho, se você chegar na sua casa e pegar os projetos e montar, tentar fazer alguma coisinha ali, mesmo que você não vá para campeonato, mas que você saiba mais ou menos como fazer, você já está começando já a criar o hábito, né? Já está começando a performance ali. Você pode até colocar um cronograma ali para ver o tanto de tempo que você demora para fazer. Isso é bom até para vocês passarem em teste. Começa assim. Lembra lá? Começa plantando devagarzinho. Pode falar, Lucas. Inclusive o Mike, uma coisa importante que você falou, né? Tem muita gente que diz, mas eu nunca vou participar de uma competição. Cara, a competição a gente vive todos os dias, né? Exatamente. Então, todos os dias a gente tem que buscar o nosso pódio, né? O lugar mais alto, o nosso destaque, o nosso conhecimento, nosso reconhecimento. Então, esse reconhecimento ele é fruto de muito trabalho. Então, assim, não é porque eu não vou participar de uma competição. Cara, você tem que buscar alta performance todos os dias para você se manter no topo. Muita gente acaba desistindo, às vezes, da área porque simplesmente a área de tubulação, Petrobras, acabou. Cara, pula para outro ramo, pula para outro nicho de trabalho na área de soldagem, tem tanta coisa para fazer. Muita coisa, Hoje eu vejo que na minha empresa tem muita coisa que a gente pode estar trabalhando, né? E simplesmente o cara não solda o TIG, mas não solda o alumínio e pronto, acabou. Vou fazer outra coisa que não tem nada a ver. Exatamente. Cara, você começa a estudar o processo TIG inox, alumínio, ferro fundido, vai aprender outra coisa, outras técnicas. Como você falou, mete a cara nos vídeos do YouTube aí. Exatamente.
Tem muita. É que eu falei, meu. Hoje tem muito conteúdo ótimo que fornece aí para. É uma gama, meu, gigantesca. Se o cara quer aprender molde, vai lá no Fabianos. Se o cara quer aprender a soldar duplex, vai lá no Messias. Então, meu, é muita gente. Você tem um nicho gigantesco para você ir. Só que aí depende, né? O que você vai fazer agora? Você vai ficar lá na procrastinação, né? Ficar, vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. Ou você vai falar, caramba, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e vamos ver até onde eu consigo ir. Né? As coisas, galera, não acontecem do dia para a noite. Você vê o Lucas aí, ele teve 3 anos para poder se preparar e passar nos testes. Foi assim, não foi de um dia para a noite. Ele falou, vou aprender solda. Bum! Veio um gênio e colocou na cabeça dele e começou a produzir. O cara colocou a magia na mão dele para ele começar a soldar. Não foi assim. Foi treino, é técnica, é muito aprendizado. Então, aconselho vocês que querem entrar nesse ramo na área da soldagem, não desiste no primeiro momento. Vai com tudo, vai com fé. Se precisar de ajuda, pô, tem o Lucas, tem uma galera aí que está sempre disposta a ajudar. É claro, os nossos tempos aqui são preciosos, né? Por isso que a gente está aqui, ó. A gente está com 28 pessoas aqui, mas a gente está se dedicando para as 28 pessoas. E é assim, o universo, galera, funciona assim. Se você estiver preparado, a hora que você estiver preparado, aparecer uma oportunidade, você vai ser o primeiro a ser chamado. Ou, pelo menos, você vai ser o primeiro a estar junto com os primeiros. Essa que é a lição. Sempre esteja com os primeiros. Eu lembro quando eu entrei no Senai, eu tinha 16 anos, um professor meu, ele me disse, olha, se vocês querem ser diferenciados, né, ter um diferencial no mercado, estuda inglês. A partir de amanhã vocês começam um curso de inglês e vocês vão ser diferenciados devido a isso. Eu já perdi muita oportunidade de emprego porque eu não sabia. No outro dia eu me matriculei no curso de inglês. E eu sou soldador e eu falo inglês. E assim, tem muita gente que acha que é um negócio, para que o Lucas quer falar inglês? Eu já tive várias oportunidades na minha vida devido ao meu inglês. Já participei de várias competições, conheci muitos países aí, não foi somente das competições, já tive alguns treinamentos que eu fiz na época. Então, tudo devido a um toquezinho especial que eu tive a mais. Então, assim, tem gente que diz, mas eu vou aprender a soldar com robô. Quando é que vai ter robô aqui para me aprender? Sendo que isso aí já está aí, a gente, né, ela está em cima, a gente tem que estar se atualizando. Então, exatamente. A dica, pessoal, todos os dias a gente se capacitar, independente de como o mercado lá fora está. Ele está ficando mais e mais competitivo e a gente tem que buscar, né, ser competitivo igual o mercado é. Exatamente. Eu agradeço muito, o Mike, demais. Fiquei muito feliz quando você entrou em contato comigo, porque, como eu te falei, já admirava seu trabalho, né? E eu achei que era uma oportunidade, como você trabalhava no Senai também, de eu falar um pouco sobre essa minha experiência. Inclusive, tem algumas pessoas que eu já vi aqui que fazem parte desse mundo. Tem o expert da ocupação aqui do Brasil, o Júlio, que é meio palhaço, já andou botando alguns comentários aqui. Falou se você solda? Ele é desse jeito, mas esse cara é também excepcional. Na área, ele manja pra caramba. Tem o Ralf, que foi aluno agora de Kazan na Rússia. Eu vi outros alunos aqui, vi o Emetério também, que já foi um ex-aluno olímpico, hoje ele é inspetor. E assim, pessoal, só tenho a agradecer.